Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horário que você está vendo esse vídeo, mas independentemente de onde você esteja assistindo esse vídeo, eu queria te dar as boas-vindas ao meu canal. Meu nome é Carlos Monteiro, eu sou fundador de uma empresa que se chama Evolve e também aqui nesse canal que você está, eu falo sobre as minhas experiências. Eu já moro na Dinamarca há 10 anos e eu compartilho muito dos meus aprendizados sobre o que aconteceu, como é que eu criei as minhas empresas, como que eu quebrei 2 vezes, mas também fiz parte aí da história de algumas empresas, uma delas talvez muito conhecida para vocês, se você não é de se você é de tecnologia, você já deve ter ouvido falar da VTEX, né, que é uma multinacional brasileira. A gente fez a expansão internacional inteira da VTEX na Europa Central, com muito sucesso. Então é sobre isso que eu falo. O que eu vou falar aqui para vocês hoje é o seguinte: eu cheguei na Dinamarca, como eu já falei, 10 anos atrás, 2023, em junho, então vai fazer 10 anos esse ano, junho completa 10 anos que eu estou aqui. Quando eu cheguei, sem emprego, sem trabalho, com um blog, com uma filha, com uma ex-mulher e muitas ideias, muitas coisas, a cabeça, né, saindo fumaça, sem saber direito o que eu ia fazer. Por que eu não sabia direito o que eu ia fazer? Porque até aquela época, até quando eu tinha chegado aqui na Dinamarca, eu tinha tido apenas 2 estágios profissionais no Brasil. Né? Um foi no consulado da Dinamarca, onde eu conheci minha ex-mulher, e outro na Siemens. Então eu cheguei aqui, criei um blog um pouquinho antes de sair do Brasil, e esse blog ele era o que me dava muito sentido, né, em estar na Dinamarca. Pois bem, você pode visitar os meus vídeos anteriores que eu falo sobre a importância de se criar um blog, conteúdo, enfim. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês como é que eu ganhei 50 mil coroas, que é similar, 50 mil coroas em comissão vendendo cerveja. Mas para que eu conte essa história para você, a gente precisa dar um passo para trás. Como é que eu fui parar no mundo da cerveja, né? E eu nunca tinha vendido cerveja até então. Vamos lá. Eu tinha o meu blog e eu estava procurando por trabalho. Ali em 2014 eu já tinha conseguido um trabalho com consultoria, eu estava vendendo luminárias decorativas para uma empresa dinamarquesa, né, eles vendiam umas luminárias super bonitas, mas aquilo ali ainda não me gerava o caixa que eu precisava. Então eu comecei a ir atrás de outras coisas que eu achava interessante. Em um dado momento, eu percebi que no Brasil a gente estava com uma tendência no mercado de cervejas. Tá? No Brasil, a gente estava começando a consumir muito cervejas importadas, cervejas ali artesanais. Então, teve uma febre no Brasil, mais ou menos em 2015, 2016. Talvez, se você é um pouquinho mais velho, você vai se lembrar disso. Vários empórios abrindo, inclusive lá em Alto de Pinheiros tem um empório super legal, ali no bairro de Pinheiros. Eu conheço donos de bares também, o dono do O'Malley's é um amigo. Eu falei, bom, isso aqui pode ser algo interessante, né? Eu posso começar a dar uma olhada nesse mercado. É um mercado que vem crescendo com bastante força no Brasil. Vou começar a investigar. Então eu comecei a ler a respeito, comecei a ver que na Dinamarca produzia-se mais ou menos 1.000 rótulos por ano, né? 1.000 rótulos por ano, é muita coisa. De cervejas a Dinamarca são algumas ilhas, né? Então, dos mais variados locais da Dinamarca, você tinha uma produção grande. E você tem as cervejas artesanais ali de maior, digamos, prestígio e as mais desconhecidas, né? Então eu comecei a me interessar por esse mercado, comecei a estudar, falar, pô, adoro cerveja, é uma coisa que eu gosto demais. E eu criei uma página no Facebook. Essa foi a história. Eu criei uma página no Facebook que se chamava The Revolution of the Scandinavian Beer, uma coisa assim. Infelizmente, eu apaguei essa página, não deveria ter apagado, mas eu já vou mostrar uma coisa para vocês, o que aconteceu, que é parte dessa história. E eu criei essa página
coloquei os rótulos ali de várias cervejarias que eu já tinha provado, né? Eu moro aqui na ilha de Finnen, numa cidade que chama Odense. Comecei a provar algumas cervejas aqui, tem alguns bares que vendem, tipo tavernas, que vendem umas cervejas incríveis de outro mundo. E aí eu falei, bom, beleza, eu vou colocar esses rótulos por aqui e vou começar a fazer uma prospecção. Comecei a fazer uma prospecção em grupos de cerveja no Brasil, procurei por quem vem, grupos específicos de cerveja no Facebook e comecei a também fazer algumas prospecções no LinkedIn, buscando por pessoas ali que talvez teriam interesse, né? E a partir do momento que eu compartilhei a minha página em certos grupos, assim, em pouco tempo, as pessoas vinham e falavam, nossa, estamos interessados. Então eu comecei a ver que tinha demanda por aquilo, comecei algumas conversas e aí eu comecei a perceber que eu precisava da outra ponta, ou seja, eu precisava das cervejas dinamarquesas. E foi aí que eu comecei a construir relacionamento nesse mercado com os cervejeiros. Eu estou contando essa história porque, assim, muitas das pessoas que eu ajudo, que eu trabalho muito com mentoria, né, de carreira, de posicionamento, e muitas pessoas que às vezes querem morar fora do Brasil, você vai chegar sem uma rede, né, você vai chegar sem conhecer pessoas. E essa é uma estratégia que vai te colocar para falar com donos de empresa, de modo a você não ser visto como alguém que está ali para pedir, mas como alguém que está ali para propor uma solução. Você inverte a lógica. Então você chega falando que você tem demanda e que você gostaria de conhecer a cervejaria. Você está ali no papel de intermediador. Esse papel de intermediador eu descobri que é um papel muito poderoso. Por quê? Porque você está oferecendo possibilidades, oportunidades. As pessoas vão comumente parar para te ouvir. Eu fiz isso, falei com diversas cervejarias, eu nunca ganhei tanta cerveja na minha vida. Eu vou mostrar um case aqui que eu tenho, que foi muito legal, que a gente conseguiu filmar, mas eu consegui ali falar com cervejarias de muito, assim, de porte extremamente grande, tá? A Carlsberg, infelizmente, eles me responderam, mas por diversos motivos políticos nesse nível, a gente não conseguiu evoluir tanta conversa, mas cervejarias como Harbour, cervejarias como Albany, aqui da minha cidade, que é parte de um grupo que se chama Royal, e as micro cervejarias, todas pararam para me ouvir, me deram diversas amostras e relacionamentos incríveis começaram a surgir a partir daí. Muito bem, então comecei alguns relacionamentos, falei com cervejeiros, coisas muito bacanas aconteceram, e ali eu peguei e no final mais ou menos 3 micro cervejarias estavam decididas de fato que eles queriam investir nessa história. Quando eu falo investir tempo, tá? Não foi recurso financeiro, mas também haveria uma necessidade de investir recurso financeiro para fazer rótulos ali, passar pela Anvisa, para passar por todos os processos e trâmites necessários numa jornada aí de expansão internacional. Bom, a gente começamos um processo onde existem 2 compradores muito interessados no Brasil, que foram encontrados ali num grupo de Facebook, existem essas cervejarias, e aí? Como é que faz esse negócio? Como é que trabalha como intermediador? E foram coisas que eu descobri na prática, né? Porque naquela época, de fato, eu tinha uma consultoria ali, eu comecei a consultoria sem saber de direito o que eu poderia oferecer. Então, nesse caso, o meu business model, o meu modelo ali era para ser um comissionado das 2 pontas, tanto desses caras aqui do Brasil, que eu estava facilitando um deal para eles, que eles tinham muito interesse, eu estava como um broker, vamos chamar assim, e para esses caras da Dinamarca, onde eu achei uma oportunidade de negócio para eles. Mas muitas coisas aconteceram, né, nesse processo, nessa jornada. Como todo o trâmite, a partir do momento que os compradores vieram aqui para a Dinamarca, o pessoal lá da Get Your Beer,
no Brasil, eles vieram aqui para a Dinamarca, conheceram os cervejeiros, fizeram uma viagem comigo, o André Paturi e o Márcio, eles fizeram uma viagem aqui comigo, vieram até aqui, eles foram na Midfins, eles foram na Insley comigo, apertaram a mão, aí começa todo um processo ali para a gente tirar as licenças na Anvisa. Então a gente foi lá, aí começa. Eu poderia, naquela época eu não sabia que esse processo ia ficar ao meu cargo. E ali eu não ganhei dinheiro, né? Eu não ganhei dinheiro e talvez tudo bem, mas eu consegui ganhar uma comissão mais alta, né? Ali a gente começou todo um processo, um trâmite ali para fazer com que essas cervejas chegassem no Brasil. No mercado de cerveja, você tem alguns laboratórios que são regulamentados, tá? Que precisam dar o aval para que essa cerveja possa ser vendida para o Brasil. Então a gente mandou isso para um laboratório que se chama Eurofins. Esse laboratório analisa a cerveja, aí ele vai analisar cada rótulo, tá? Vamos dizer que você tem uma IPA que você quer vender e você tem uma Pilsner. Então, cada rótulo vai ter que passar por uma análise. Esse laboratório vai fazer as análises e vai falar, ok, no caso, nós tínhamos ali 5 rótulos de uma cervejaria X e mais 5 rótulos de outra cervejaria Y. Então, eram 10 rótulos, 10 tipos de licença que você precisa tirar no laboratório para poder fazer com que a cerveja chegue no Brasil. Então, aprendi pra caramba nessa época, porque eu não sabia disso. E aí tem todo o processo e o trâmite logístico. Beleza, o negócio foi fechado, termos de pagamento acertados, os compradores felizes, e aí eu tô gravando esse vídeo, eu tô lembrando das coisas, né? Eu não tenho um script aqui. Aí o embarque foi feito, e eu lembro que no embarque, quando a cerveja foi retirada pela primeira transportadora, ela parou em Berlim e parou na Alemanha, desculpa, acho que foi em Hamburgo, e tinha uma parada ali e eram necessários alguns documentos ali. Isso envolve transportadora, envolve logística. A cerveja ficou parada ali, acho que uns 2 dias até poder sair daquele porto e ir para o Brasil. Aí a cerveja chega no Brasil, enfim, os compradores recebem essa cerveja, ela fica no porto, ela consegue ser desembaraçada com uma certa agilidade, que esse é um risco aí de se vender esse tipo de produto, vamos chamar perecíveis, né? Não é tão perecível, não é uma carne, mas ele estraga, tem uma data de validade. E aí essa cerveja é finalmente colocada na loja, no varejo ali, na loja que também é uma distribuidora, e começa a ser vendida. Agora, tem vários aprendizados dessa história, né? O primeiro aprendizado é isso. Quando você é estrangeiro, quando você não tem muita coisa, você pode criar relacionamento dessa forma. Você pode oferecer uma solução em vez de falar que você quer um emprego. As pessoas vão te escutar, né? Então eu criei demanda, ofereci solução, aprendi um monte, consegui ganhar um dinheiro com isso, né? Mas por que eu saí do negócio da cerveja? Porque assim, no final do dia, quando você está trabalhando com esses caras que estão nessa ponta, uma cerveja, assim como um vinho, assim como qualquer coisa, eu acredito, é uma história, né? Então, o cara que está aqui na ponta, que vai vender a cerveja, ele precisa investir em contar aquela história, que a cerveja vem da Dinamarca, que ela tem uma garrafa maior, porque aquela cerveja passou por um processo XPTO, e ali eu percebi um grande desafio, que isso é uma história para a gente contar depois, para falar sobre storytelling, sobre narrativa, mas foi um dos motivos pelos quais eu resolvi não ficar no mercado de cerveja, mas isso me deu uma bagagem muito grande para poder conversar com tomadores de decisão aqui na Dinamarca, foi um dos meus primeiros jobs há 10 anos atrás, e para entender que quando a gente chega no papel de solucionador de problema, as pessoas
é muito provável que elas parem para nos escutar, tá? Então esse é o meu vídeo de hoje. Fazendo esse negócio, eu consegui ganhar uma comissão muito bacana aí, que foi de 50k, na casa dos 50k, e um aprendizado que foi incrível. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Se você está em um momento de transição de carreira, se você está em um momento onde você está querendo morar fora do Brasil, cara, pensa aí que se você for se posicionar como alguém que abre portas e que soluciona coisas para as pessoas, o seu caminho vai ser encurtado de uma forma excepcional, eu diria, de uma forma assim incrível. Você vai conhecer pessoas que vão passar a querer se relacionar com você, e como eu sempre digo, no mundo a gente tem que construir relacionamentos e não fazer networking. Espero que esse vídeo te ajude, te desejo muito sucesso. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria e sobre como eu posso te ajudar a construir relacionamentos que transformam, a te posicionar no LinkedIn, carlosmonteiro.com, ou me segue lá no Insta, que você vai ter bastante conteúdo de qualidade. Um grande abraço, valeu!